Que tal explorar uma nova fonte de renda e se tornar um empreendedor? Uma opção acessível é investir como franqueado da Santa Carga, reconhecida como a melhor microfranquia do mercado. Com um investimento inicial de apenas R$ 19.900, você adquire um totem carregador de celular com uma tela ampla para exibir anúncios em vídeo e notícias em tempo real, além de oferecer acesso à internet via Wi-Fi próprio. Posicione seu totem em locais estratégicos, como shoppings, oficinas, padarias ou lojas, e comercialize espaços de anúncios em vídeo para comerciantes locais. A Santa Carga oferece o suporte completo e cuida da produção dos vídeos, proporcionando uma fonte estável de renda. Muitos empreendedores já têm vários totens, possibilitando ganhos mensais de mais de R$ 8.000 por totem. O melhor de tudo é que você não precisa gerenciar estoque, contratar funcionários ou arcar com despesas de aluguel. Visite santacarga.vip para obter informações detalhadas e mencione que é ouvinte do Café Brasil ou do Leadercast e receba um bônus exclusivo de R$ 1.000. Inicie seu próprio negócio com uma das franquias de crescimento mais rápido no Brasil, Santa Carga. E o Leadercast, nesta temporada, chega a você com o apoio da Casa Portini. Localizada num bairro no Botafogo, no Rio de Janeiro, a Casa Portini possui uma estrutura de alta qualidade. Aliás, Portini sou eu que falo, né? Eles falam assim, é Portini, Casa Portini. É uma estrutura de alta qualidade para receber eventos privados ou corporativos num ambiente exclusivo e acolhedor. Treinamentos, reuniões, workshops, jantares e degustações podem acontecer num espaço multiuso. A casa dispõe também de um lindo estúdio de yoga e uma cozinha profissional, perfeita para aulas práticas e produção de vídeos. Visite o Instagram, @CasaPortini. Se escreve Casa Porcini com C. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje trago pela segunda vez no Leadercast meu amigo Gustavo Cerbasi. Gustavo é um grande batalhador pela educação financeira no Brasil. Depois de 24 anos de carreira, 16 livros e dezenas de turmas em seus cursos online, Gustavo está batendo forte na tecla da riqueza da vida simples, que é o título do seu livro mais recente. Uma conversa de dois compadres sobre a dificuldade do planejamento financeiro no Brasil, das descobertas da maturidade e da missão de educar toda uma sociedade para que aprenda a ter uma vida plena. Muito bem, mais um Leadercast. Aqui eu vou até pular a apresentação toda porque, de novo, né? A gente já se viu tantas vezes gravando aqui, que é legal. E o legal do Gustavo é que eu dou um toque para ele, ele atende na hora e a gente está sempre aqui trocando umas ideias e nunca é papo furado. Então, para você que está acostumado a ouvir podcasts de adolescentes de 30 ou 40 anos falando bobagem, contando piadinha, com nhenhenhen, aqui não tem, tá? Quem vem escutar o Leadercast vem porque quer se incomodar. E quer se incomodar em que sentido? Cara, vamos falar de coisas que tem a ver com crescimento pessoal e profissional. Essa é a intenção da gente aqui, não é trazer super celebridades para contar como é que foi que ela rompeu o seu último casamento. Nada disso, cara. Aqui é papo de gente adulta, né? E com essa loucura toda que tá no mercado aí, essa doideira que aconteceu no mundo, aliás, semana pra cá, uma guerra nova. Exato, que doideira, cara. Tem um clima geral de apreensão, né? Todo mundo angustiado. Saímos de uma pandemia misturada com uma politização do mercado gigantesca, todo mundo enlouquecido, e a gente entrou tem uma grande angústia, né, que impacta a gente em todos os sentidos. Que tudo aquilo que eu quero fazer na minha vida hoje, eu penso 10 vezes. Tem amigos meus que me ligaram, conversando outro dia, a Dani, você conhece a Dani? A Dani, eu estava conversando Sim. com ela outro dia, ela falou, cara, eu sempre, quando aparecia um problema, eu matava no peito, desenrolava e fazia. E agora eu tô pensando 10 vezes, eu não consigo desenrolar mais, já fico preocupada. Um outro amigo meu, com um baita investidor também, falou, cara, eu tô pensando 10 vezes antes de dar um passo. Quer dizer, tem uma angústia no mercado, né? E aí eu tava
trocando umas ideias aqui, lembrei e falei, pô, deixa eu chamar o Gustavo aqui, vamos falar sobre a angústia do ponto de vista econômico, né? Até porque você partiu para uma visão um pouco mais filosófica da questão da economia. Eu falei, cara, vou trazer ele de novo. Então, você que está me ouvindo aqui, se quiser ouvir aquela história toda, de onde você veio, vai ouvir o Leadercast anterior, que está lá toda a história do Gustavo. Então, temos aqui hoje Gustavo. Bom, deixa eu começar parecido, assim a gente continua. Seu nome, sua idade e o que você faz? Vamos lá, Gustavo Cerbasi, 49 anos, quase chegando nos 50, completando 24 anos de dedicação à educação financeira e inteligência financeira. Durante muito tempo, one man show, palestrante, escritor, tudo que fazia era eu, meus artigos, meus trabalhos, obviamente com muita gente me ajudando nesse processo, mas atualmente sou sócio de uma plataforma de planejamento financeiro, a Super Rico, em que agora eu tenho um exército de pessoas trabalhando com a minha metodologia, com a minha reputação, para democratizar a organização e o planejamento financeiro para muitas famílias no Brasil. Legal. Gustavo, tem uma questão aí que eu acho que é até cultural. A gente sempre fala disso, que o brasileiro é muito ruim no planejamento financeiro, né? E quando você pega alguém que é do mercado e conhece, o cara fala, pô, compara com o Japão tem um nível de poupança muito alto, o brasileiro não tem. Tem uma questão cultural. O brasileiro não sabe lidar com dinheiro, né? E vem lá de baixo, não é que não aprendeu quando era adulto. Não aprende quando é criança na escola, né? Começa ali, né? Você sempre viu isso, cara? Isso sempre te incomodou? Isso? Como é que você... Sempre. Você fala que, pô, é bom que quando você me chama eu te atendo, né? Para amigos e amigos que são bons para esse tipo de reflexão, a gente atende o quanto antes. Eu, há muitos anos, acompanho o seu trabalho desde o comecinho, desde a descida do Everest, né? Quando começou a se tornar conteúdo. Cara, da mesma forma que você se incomoda esse tempo todo com o nível de ingenuidade, ignorância das pessoas, do ponto de vista da política, da sociedade, Sim. do comportamento, eu me incomodo da mesma forma em relação às finanças. Cara, não precisa ser assim. Cara, nós temos muitas qualidades, muitas oportunidades que basta um grãozinho de habilidade, um pouquinho de conhecimento, né? Talvez exercitar um pouquinho a musculatura cerebral para você poder aproveitar oportunidades que o mundo inteiro não tem. O Brasil tem clima estável, o Brasil tem uma sociedade em desenvolvimento, tem uma cultura financeira em evolução. Quando eu comecei meu trabalho, lá em 2002, que eu escrevi o primeiro livro, o produto de crédito número 1 do mercado em utilização, que mais CPF utilizavam, era o cheque especial. Hoje está em quarto ou quinto lugar, mas os brasileiros que precisavam de grana recorriam ao cheque especial, que já era caro naquela época. Naquela época, o investimento número 1 do mercado era a poupança. Ainda está lá disputando o primeiro e o segundo lugar. Por quê? Muito se escreveu, muito conteúdo se trabalhou nesses anos, mas também o tamanho da pizza aumentou. O mercado financeiro brasileiro era muito pequeno. Lá em 2002 era uma elite, era um clube de poucas pessoas. E hoje qualquer pessoa com R$30 pode abrir sua conta num banco digital, pode ter um rendimento de 100% do CDI, pode comprar um título público. Então, você quando você fala você falou cheque especial, depois falou poupança, né? Não é assim porque é muito fácil, cara. É fácil. Você vê o Pix agora. Olha o que aconteceu com o Pix. O Pix é um fenômeno, né? É um fenômeno. É tão fácil que o custo de entrada é zero, não precisa aprender nada. Exatamente. Né? O cheque especial por quê? Porque bastou acabar o dinheiro que você já aciona, né? Se em algum momento lá atrás você autorizou o banco a te dar essa oportunidade, entre aspas, e aí você nem precisou pedir, né? Não precisou passar pela suposta vergonha de pedir, já está usando. Poupança porque vovô fazia, papai fazia, as pessoas mantêm uma tradição, hoje nem de longe é um produto competitivo, mas as pessoas mantêm por tradição. Agora, você tem razão, que por ser conveniente, por ser automático, as pessoas aderem rapidamente. O Pix tem a grande vantagem de ser simples de usar. O cadastro é algo praticamente burocracia zero, você baixa o aplicativo de um banco digital, você tira a foto do seu documento, sua foto ali, pronto, a conta está aberta, você já pode fazer Pix. A grande sacada do Pix é que agora todo o pagamento instantâneo é rastreado pelo Banco Central. A grande sacada do Pix é combater a informalidade. E isso é uma arma poderosíssima para o governo. Aí aquele que falava, não, mas vamos fazer em dinheiro porque é mais conveniente, ficou tão fácil.
usar o Pix, que as pessoas agora até aceitam sair da informalidade e prestar contas para o governo de forma indireta, diante do quanto que isso facilita os negócios. Até por segurança, né? A vendedora do Yakult, que para aqui toda semana ela vem aqui, exato, ela não anda com dinheiro no bolso, ela não vai ser assaltada na esquina, né? É uma combinação de benefícios, né? Você tem, do ponto de vista da sociedade, o governo que tem um controle melhor da circulação de dinheiro, do ponto de vista da segurança, numa sociedade que está violenta, principalmente nas grandes cidades, você elimina boa parte do problema, obviamente que multiplicou o número de assaltos, sequestro, né? Que a pessoa não só pega o celular, mas leva a pessoa para poder mostrar o rosto ali no telefone e desbloquear, mas a gente tem que conviver com a transição de tecnologias. Mas, sem dúvida, é uma solução que, por ser conveniente, se massificou muito rapidamente. A pandemia facilitou isso, as pessoas não queriam ir para o banco, e aí o Pix nasceu junto com o momento que as pessoas tinham que ficar em casa, mas queriam receber o benefício lá da Caixa Econômica durante a pandemia, né? Então, tudo isso combinado resultou na adesão muito rápida a uma tecnologia que ela é um ganha-ganha para todo mundo. Os bancos saem perdendo no primeiro momento, porque tinha uma receita significativa com DOC, TED, pagamentos instantâneos, mas o número de pessoas que se bancarizou, que aderiu ao sistema, é um número que justifica, né, a queda de receita no pagamento instantâneo para o banco poder oferecer outros serviços, por exemplo, o crédito mais popular, o investimento mais popular, e na prática todo mundo sai ganhando. E aí eu quero começar a fazer investimento, eu ligo para o banco e o cara começa a falar em CDI, CBD, CTT, PQP, 3%, 10% do CDI. Cara, eu fico enlouquecido porque eu vou ser obrigado a entrar num mundo que sempre foi tratado como uma coisa extremamente complexa, né? Eu quero ficar longe disso. E aí eu não me estimulo a desenvolver uma cultura de investimento na minha cabeça, né? A gente passou por um período muito interessante, muito rico, Luciano, que foi essa moda dos influenciadores financeiros, né? Como toda moda vem com ônus e com bônus, né? Então, o bom é que lá em 2002 eu lamentava que faltava uma educação financeira para o brasileiro. Essa educação financeira foi surgindo aos poucos, com conteúdo, com livro, com eventos. Deu um boom em 2015, 2016, com o surgimento dos influenciadores financeiros, pessoas que têm lá 5, 6, 10 milhões de seguidores nas redes sociais. E isso atraiu muitas pessoas que não tinham exatamente uma base financeira, uma formação, para também atuar como palpiteiro no assunto. Como toda a moda. Aconteceu lá atrás com a moda da alimentação saudável, anos antes com a moda dos exercícios saudáveis. Chega uma hora que algum órgão regulador fala, pô, peraí, né, vocês estão exagerando, não dá para comer qualquer coisa, não dá para fazer qualquer exercício, tem gente morrendo. Estamos com a CVM trazendo agora uma regulamentação específica para limitar a atuação dos influenciadores financeiros, justamente porque tem muita gente dando palpite que leva as pessoas para o buraco. Mas, nesse momento que começa a depurar, começa a baixar a poeira da moda, os especialistas voltam a ganhar destaque, só que a população brasileira já tem uma consciência legal do que fazer e do que não fazer. Nós temos 78% dos brasileiros endividados. A mesma pesquisa que mede quantos estão endividados, pergunta, por que você acha que está endividado? E o brasileiro sabe. Eu estou endividado porque eu não tinha uma reserva de emergências quando eu perdi emprego. Eu estou endividado porque confiava na estabilidade da minha renda e veio a pandemia. Eu estou endividado porque... comprei a minha TV de 60 polegadas em 135 parcelas. Exato. E não fiz a conta que dava para comprar 4 TV. Fui muito otimista, achando que acabou a pandemia e que ia voltar a emprego. Então, uma pessoa sabe os fundamentos do porquê está endividado. O que está faltando? Já temos educação financeira, falta inteligência financeira, que é a capacidade da pessoa colocar em prática aquele conhecimento que ela, ao pesquisar no YouTube, por exemplo, encontra. Você quer saber como investir em renda fixa? Dá um Google, vai lá no buscador do YouTube, digita renda fixa. Vai vir milhares de vídeos te explicando desvantagens da poupança, como escolher, qual é o melhor produto, o que há de melhor agora. Agora, por que as pessoas não colocam isso em prática tão facilmente? Porque tem medo, né? Porque sabem que nessa boa orientação tem também orientação ruim. Tem aquele influenciador que diz que qualquer pessoa pode investir em ações de pequena empresa. Tem aquele influenciador que diz que criptoativo é investimento, e não é uma aposta, né? Então, como se multiplicou a fonte de informações com pessoas opinando sobre o assunto e também a fonte de informações sobre os alertas, né, de riscos, as pessoas sabem que tem informação, mas já estão mais cautelosas. Então agora
o mercado começa a meio que deixar para trás aqueles palpiteiros e aqueles educadores que têm mais experiência, mais consistência, começam a ganhar espaço novamente. É sempre assim, né, cara? É impressionante. Você está falando, eu lembro, nossos tempos de palestra, né? Aí um monte de... O que mais tem no Brasil é palestrante, né? Pois é. E tem palestrante e palestrante. Exatamente. E de repente o mercado cansa. Fala, cara, eu peguei clientes meus que falavam, eu parei de fazer palestra há 5 anos porque eu não aguentava mais. Você é o primeiro que eu trago depois de 5 anos aí, porque eu não aguentava mais. Tive tanta coisa ruim aqui. É em tudo, né, cara? Você dá um bom exemplo, Luciano. Vamos supor que surge uma tecnologia nova. Por exemplo, criptoativos. Sim. Por que eu posso falar com alguma propriedade sobre criptoativos? Porque eu vi muitas tecnologias novas surgirem nos últimos 24 anos de carreira, em que eu me dediquei a entender os produtos, criticar os produtos, dar aula sobre os produtos. Por que você é palestrante? Porque você fala da sua experiência de vida, da sua carreira, da sua experiência executiva, né, daquilo que você viu funcionar e não funcionar, e vem compartilhar a experiência. Eu, a partir do momento que eu vi nascerem cursos de formação de palestrantes, eu meio que me desapontei com o que viria pela frente. Porque, é como se qualquer pessoa pudesse compartilhar qualquer experiência. Não, primeiro, tem que ter uma experiência que envolva lições, aprendizados, erros e acertos, uma certa habilidade que a gente vai desenvolver com a experiência, com o dia a dia, liderando pessoas. Né? Não adianta eu tentar seguir regras-chave de uma palestra padrão. Você já viu muitas pessoas vindo no palco com... Você fala, esse cara fez algum curso, né? Porque ele está procurando o momento de chorar, o momento de fazer rir, o momento de não sei o que. É tudo fake, né? Fica estranho. Em 2018 dá uma vergonha alheia. Pô, se dá. Eu falo que o meu problema é estar sentado assim, e quando termina esse circo, entra o apresentador e fala, muito bem com vocês, agora o próximo palestrante. Exatamente. Eu acho que um bom palestrante é aquele cara que pode ser pego de improviso e fala, cara, faltou um palestrante. Luciano, você acabou sua palestra, topa estender o seu tempo, falar mais o assunto? Cara, você vai... Se você tiver 2 horas, ou 4 horas, ou 8 horas, você vai dar um show do mesmo jeito, porque na verdade não é aquela palestra de 1 hora que você formatou bonitinho, com o slide da cor do cliente, que na verdade faz a diferença. Aquilo é o show formatado. É uma guia. Né? Terminou o show, cara, vem cá, me dá o violão aqui, faz seu acústico. Em 2018 eu fui para os Estados Unidos e participei de um evento da National Speakers Association dos Estados Unidos. Lá cara, onde foi? Não foi em Baltimore. Bom, fui pra lá, né? E, cara, foram 3 dias de evento, né? E teve alguns momentos lá que eles tinham meio que era uma disputa, onde ele dava você assim, escolhia lá 12 palestrantes, se inscreveram antes e toparam ir lá, onde eles tinham 5 minutos para fazer uma palestra, e nesses 5 minutos, quem tinha slide tinha que ser automatizado. O slide começava a andar e não parava, então não estava o controle na mão do cara, soltava, e cada um tinha 5 minutos, né? E foi sensacional, porque foi todo tipo de palestrante, eu vi ali em 12 caras, né? Então tinha o cara fake, que você via, pô, esse cara não é ele, cara, é um personagem, ele inventou uma história, leu isso aqui, está recitando, ele não está sentindo. Tinha outro que usava, bom, no final das contas, o mais aplaudido, o mais legal foi uma mulher, que subiu ali e conversou com a gente como se estivesse na cozinha da casa dela, cara. E ela, tranquila, não tinha nada, não tinha impostação de voz, não tinha nada. Era tão verdadeiro aquilo que você falou, cara, essa mulher é um demônio, ela pode falar do que ela quiser ali em cima, que eu vou ficar preso nela, porque ela tinha e não tinha impostação. E antes dela tinha entrado um cara lá que subiu, pegou o microfone, e agora, bom, isso é fake, né? Essa coisa do talento é a coisa do Neymar, né, cara? Joga a bola no pé dele, você vai ver, o moleque sai fazendo que nem um louco. Mas vem cá, vamos voltar para nossa trilha aqui. Você falou 24 anos, você está nessa... 24 anos dedicado à educação financeira. Isso aí. Quantos livros? 16 livros, o mais recente, A Riqueza da Vida Simples. Isso aí. 3 milhões e 200 mil exemplares vendidos, uma boa história. E continua vendendo bem. Eu estou surpreso porque os meus livros no formato físico, eles ainda vendem muito mais do que no formato online, o que significa que eles são presenteados. Né? Muitas pessoas compram para dar de presente para os outros. Sim. E muito orgulho desse conteúdo compartilhado. Você sabe que você está falando um negócio interessante, né? Que outro dia alguém mandou para mim dizendo o seguinte, como é que é? Não é o byte, ele usa um outro termo que diz respeito ao não físico, não era o byte. Como é que ele falou? Cara, era genial a frase. Ele falava alguma coisa assim, o byte não tem sentimento, entendeu? Eu te dar um e-book de presente, não acontece nada. Agora, eu pegar um livro físico na mão, Gustavo trouxe para você, olha minha dedicatória, cara, tem um lance ali do possuir que não há. Não há. Você referiu ao Pixel, alguma coisa assim, né? Não é e-book que ganha, né? Mas eu estava te perguntando o seguinte aqui, eu te acompanho há muito tempo, né?
Eu consigo ver claramente uma mudança tua de postura ao longo do tempo, quando você vai saindo da prática do dia a dia, que está presente, você continua com ela lá, ou seja, a matemática está contigo, você não largou dela nunca, né? Mas há um momento em que você começa a adotar uma postura um pouco mais filosófica. Eu vou falar da filosofia da educação financeira e não da matemática em si. Matemática é uma coisa que a planilha resolve lá. Exato. Mas antes disso tem uma filosofia que tem a ver com o meu ponto de vista e que desemboca no teu livro mais recente, que é a coisa da vida simples, né? Então, sai daquela história de que, cara, ganhei dinheiro, fiquei rico, já tenho meus 4 apartamentos, meu sítio, e aí de repente eu olho e falo, para que isso tudo? E vai desembocar numa tendência que o mundo inteiro está falando aí, né? De ser mais simples e reduzir, os estúdios de 24 metros quadrados e tudo mais, né? Como é que isso acontece? É uma compreensão que você tem do uso, não quero dizer do dinheiro, do uso o americano chama de wealth, né? Isso. Do uso da tua riqueza, que te leva a essa compreensão. É uma ideia de você olhar e falar, cara, eu virei escravo de um mercado que me obriga a consumir e quero me libertar disso. Como é que você faz essa evolução? É um amadurecimento, tanto do Gustavo Cerbasi quanto da ciência que o Gustavo Cerbasi produziu. Por quê? Eu parti do zero. Eu não fui tentar fazer melhor o que alguém estava fazendo mal feito no Brasil. Na verdade, eu, quando fui convidado a dar aula de contabilidade, eu comecei nas primeiras aulas a perceber que professor jovem pegava as piores turmas. O que eram as piores turmas? Eram os alunos que não queriam aprender contabilidade. Então, no MBA Finanças, pegavam os melhores professores de finanças para dar aula de contabilidade e finanças. No MBA Marketing, que é uma área que odeia finanças, pegava os professores menos experientes para dar aula de finanças para quem não queria aprender. E eu me sentia muito sacaneado naquele momento. Porra, cara, aula sexta-feira à noite, aula sábado à tarde, pegar uma turma sem tesão nenhum. Quando eu comecei a trabalhar a contabilidade para quem não queria aprender contabilidade, eu comecei a usar exemplos das finanças pessoais. E foi ali a sementinha que me levou a escrever o primeiro livro. Quando as pessoas perceberam que aquele ferramental de contabilidade, quando traduzido para o dia a dia da família, tinha muito valor. Qual que era o primeiro? Casais Inteligentes? Não, Dinheiro, Segredos de Quem Tem. Na sequência veio Casais Inteligentes e Enriquecem Juntos. Então, quando eu escrevi Dinheiro, Segredos de Quem Tem, era a evolução de uma apostila de aula que o Roberto Chiniachik lá atrás, na sala de aula, falou, cara, professor, você tem que transformar isso num livro. Essa apostila está muito legal. Transformei no livro e talvez não foi o primeiro, mas um dos primeiros livros de educação financeira do Brasil. Educação financeira com passo a passo. Como organizar suas finanças, como se esforçar para poupar um pouquinho todo mês, para acumular um patrimônio, exemplos, exceções, tal. Educação financeira na prática. Os leitores desse primeiro livro, quando começaram a me escrever, na época que eu ainda cometi o deslize de colocar na última página do livro, fale com o autor, né, que punha meu e-mail ali, quando eles me escreviam, diziam, professor, seu livro é fantástico, mas como é que eu convenço minha esposa, meu marido, a entender esse assunto? Né? Porque provavelmente quem comprou um livro de educação financeira é alguém com uma visão mais lógica, casado com alguém com uma visão mais emocional, e a conversa não fluía. E aí começou o palpite, olha, lá em casa, eu e a Adriana fazemos mais ou menos assim, a gente divide as tarefas, eu explico, eu que tenho facilidade, eu explico para ela de um jeito mais simples e tal. Eu fui vendo que esses e-mails traziam resultados impressionantes. Meus leitores voltavam meses depois dizendo, cara, você salvou meu casamento com aquela dica. Bom, se uma dica salvou um casamento é porque ela vale uma teoria. Vamos escrever um artigo. O artigo acabou virando o livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Esse amadurecimento veio na busca de argumentos para leitores que diziam, sua teoria é boa, mas ela é furada no meu caso. Mas eu sou exceção, eu sou pobre, eu moro no interior, eu quebrei, eu perdi meu pai muito cedo, eu estou morrendo muito cedo. Então, quando você começa a ver aqui que em torno do planejamento existe um não óbvio, né? Sim. Eu não vou trabalhar até os 65, me aposentar, viver até os 95 e criar filhos, porque parte da vida não vai acontecer. Eu vi que no meio do caminho tinha pessoas que eu queria planejar um casamento tradicional, um homem e uma mulher, mas tinha um casamento homossexual. Tinha um casamento em que um dos dois trazia apêndice de outro relacionamento, tinha um filho de um casamento que acabou. Então, quando eu comecei a trabalhar as exceções, na verdade eu vi que havia uma variedade muito grande de possibilidades. Houve um momento muito importante na minha carreira em que eu fui consultor do encontro com Fátima Bernardes na TV Globo, em que eu comecei a falar com uma plateia muito popular, um público que a TV chama de CD, né, classe média, média baixa, com poder aquisitivo muito pequeno. Não adiantava eu falar olha, economiza no lazer.
porra, que lazer, meu. Eu tenho que decidir todo mês se eu ponho comida ou remédio dentro de casa. Eu estou escrevendo um episódio do Café Brasil sobre a economia prateada. Então, né? o pessoal de mais idade. E aí peguei um puta material que tem, tô vendo aqui. E a hora que eu comecei a montar a estrutura toda, eu falei, cara, eu tô falando dos velhinhos americanos. Isso que está escrito aqui não se aplica no Brasil. Então, de um momento, as mulheres de 60 anos dirigem grandes carros, não sei o que. Eu falei, não, cara, a classe A aqui no Brasil faz isso. Agora, os milhões que não fazem, então não se aplica aqui, né? E no fundo, quando você entende o seu público, você vai ajustando o conhecimento. Eu vi que ao longo do tempo, eu saí da educação financeira e fui construindo cada vez mais inteligência financeira. Em que num artigo, num palco ou num vídeo que eu estou gravando, eu tenho que pensar que, peraí, cara, não estou falando uma pessoa de 35 anos com um filho que poupa 10% da renda e que sabe que o salário vai aumentar 15% no ano que vem. Eu estou falando para o brasileiro, que talvez recentemente perdeu 20% da renda, que talvez... Você sai da tática e vai para a estratégia. Exatamente. Você sobe um degrau. Exatamente. Que é a maneira de sobreviver no Brasil. Todo mundo fala, pô, o Brasil é uma merda para viver. Não é, cara. O Brasil é maravilhoso. A questão é que no Brasil você tem que ser extremamente flexível no curto prazo, extremamente tático, né? Ou seja, saber lidar com os imprevistos, mas tem que ser extremamente competente no longo prazo. Porque quem é resiliente vai desfrutar de uma economia, e como você começou falando no nosso papo aqui, cara, não tem guerra. Né? Quando o pessoal começa a ficar muito tenso, triste, né, do que é viver no Brasil, nossa, mas eu não gosto da nossa sociedade, eu não gosto da nossa política, eu não gosto do Brasil como um todo, de repente vem uma guerra para lembrar que a gente está num lugar maravilhoso, né? Tanto que a gente está conversando aqui faz menos de 24 horas que o Banco Mundial fez uma revisão do crescimento do PIB do Brasil, já está prevendo um PIB maior para 2023, 2024, como consequência da guerra. A partir do momento que começa um conflito internacional, um conflito que parece que vai durar um tempo significativo, até porque a questão da Palestina não tem fim, já se direciona a atenção, cara, tá perigoso investir em vários lugares do mundo, onde está seguro? Vivemos num país que é meio que blindado contra guerras. Então o Brasil, de tempos em tempos, ele se destaca por ser uma zona de paz, por ser uma zona de não conflito, por ter uma posição neutra, ou majoritariamente neutra nos conflitos, e por ser um grande provedor desse mundo que de repente interrompe ciclos de produção, ciclos agrícolas. Né? Israel, apesar de ser pequenininho como país, é um grande produtor de alimentos lá do Oriente Médio. E aí, quem que vai alimentar o Oriente Médio se o principal provedor está em crise? O Brasil ganha força. Então, nesse contexto, nós temos que pensar um pouco mais no longo prazo, e a inteligência financeira é importante para entendermos que, com resiliência para lidar com os conflitos, sustos de curto prazo, nós vamos nos preparando cada vez mais para os benefícios de médio e longo prazo que o Brasil proporciona para aquele que se organiza, para quem tem uma visão mais estratégica. Me fala dessa tua evolução filosófica da questão. Tática é uma coisa, estratégia é outra, nós estamos ainda no reino meio que da matemática ali, né? Pô, eu tenho uma visão ali na frente, mas de repente pinta essa ideia do viver simples. Que me choca, vou te dar um exemplo que para mim é sensacional, cara. Depois de muito tempo, né, eu realizei um sonho. Estou falando de 10 anos atrás, mais que isso aí. Comprei uma BMW. Eu me lembro que eu saí do lugar que eu comprei, vim com ela pela Bandeirantes, eu estava dirigindo, a turma não sabia, eu bati uma foto do volante com o símbolo da BMW e botei para minha família, para meus filhos, né? E aí eu estava naquele momento realizando um sonho, cara. Eu comprei e fiquei com a minha BMW, né? Hoje, 10 anos depois, não passa pela minha cabeça ter uma BMW. Não porque não... Cara, pra quê? Entendeu? Houve em 10 anos um fenômeno que aconteceu comigo. Sim. E eu vivi a vida inteira em cima de um carro, então grandes carros, mas hoje, cara, pra quê? O que eu vou fazer com uma BMW? Que eu vou pagar uma puta nota de seguro, de imposto, cacete. Não, cara, larga aí. Então eu trabalho aqui do lado, eu não preciso mais. Aí eu preciso de alguma coisa. Se eu tiver que precisar de eu alugo um carro, vou. E a chave mudou no meio do caminho, tá? Então eu me lembro, 10 anos atrás eu tinha 50 anos de idade. Natural, né? Um cara de 50 anos comprar sua BMW, tá certo, né? Hoje eu tô com 60 aí cacetada. E houve uma mudança de chave no meio do caminho, que não foi a mudança só do Luciano. A sociedade como um todo acho que começou a virar a chave, né? E eu tenho visto isso muito no teu trabalho. Toda vez que eu vejo um post seu, cara, como é que é?
viva uma vida menor do que o teu padrão. Isso. Como é que é essa questão? Bom, vamos lá. Antes eu não posso deixar de fazer essa brincadeira com você. Se tivesse talvez comprado um Audi, você teria mantido essa até hoje. O público, se não souber, eu sou embaixador da Audi. Disse o embaixador da Audi no Brasil. Eu sou embaixador de mobilidade sustentável da Audi. Depois te levo para dar uma volta no meu elétrico aqui, você vai ver que tive um Audi também, tá? Então, é um carro sensacional, mas vamos lá. Estou com meus 50 anos, talvez seja isso, mas o que é essa questão da vida mais simples? Na verdade, eu conquistei algo que eu não esperava muito cedo, que foi a minha independência financeira. Naquele comecinho de carreira, em que você já me conhecia, eu era um professor de destaque, eu ganhava muito bem, comecei a ser convidado para livros, para palestras, uma coisa alimentando a outra, somada à falta de tempo, absoluta falta de tempo, porque eu trabalhava muito, a Adriana, minha esposa, trabalhava também, a gente não conseguiu desfrutar daquilo que a gente estava ganhando naquele momento. Sim. Os convites eram muito importantes, muito oportunos, se falava já de uma transformação na cultura financeira brasileira. Eu falei, cara, não vou perder a oportunidade de dar uma palestra, né? Mesmo que de graça, só porque eu estou pensando em ir na concessionária comprar um carro esse fim de semana. Então eu cancelava a compra do carro e ia lá. O que aconteceu? Eu ganhei um dinheiro rápido, que acelerou o meu projeto, que era um projeto de 15 anos para a independência financeira, e lá em 2005, com 31 anos de idade, eu cheguei num patrimônio cujo rendimento pagava minhas contas. Aquilo foi mágico. Isso é a definição de independência financeira. Porque independência financeira eu posso ter graus diferentes. Eu posso ter 70% de independência financeira, significa que eu posso trabalhar pouco para me manter, porque o meu patrimônio, aluguéis que eu tenho, o rendimento dos meus fundos, por exemplo, provê a maior parte do que eu preciso. Lá em 2005, eu cheguei a uma renda que pagava 100% da minha vida super simples. Um apartamento compacto, um dormitório, era um dormitório e um escritório, então 2 dormitórios ali na Vila Mariana, um prédio bem velho, um carrinho bem popular, mas pagava. E aquilo motivou uma conversa legal em família, envolvendo não só eu e minha esposa, mas meus pais também. Falaram, cara, eu com 31 anos posso não trabalhar mais. Por quê? Porque se eu parar de trabalhar agora, meu patrimônio, né, corrigido pela inflação, paga minhas contas. E aí? Vou parar de trabalhar? Não é que vou fazer o quê? A questão é, eu tinha muitos convites naquele momento para fazer coisas que me davam dinheiro e para fazer coisas que eram legais, mas não davam dinheiro. O que eu decidi fazer naquela hora? Parei com os trabalhos que me davam muito dinheiro e comecei a fazer os trabalhos que eu curtia muito. Cara, dar uma palestra num resort na Bahia, poder minha esposa, cara, me paga o aéreo, alimentação, me dá aí um troquinho, né? Ou me permita vender livros lá que eu vou. O que aconteceu? Isso me permitiu dar uma visibilidade muito grande para o meu trabalho que estava engatinhando naquele momento, o trabalho de escritor. Segundo, como era um trabalho que eu gostava, eu fazia com uma paixão incrível. O palestrante que está cansado porque está trabalhando muito, ele vai com uma energia para o palco. O palestrante que ganhou de presente uma viagem para um lugar que ele não conhecia, que está com a esposa ali no quarto esperando para ir para a praia na sequência, ele vai com uma energia diferente. Então, eu percebi que motivação intrínseca versus motivação extrínseca. Exatamente, Luciano. Uma eu faço porque eu vou ganhar alguma coisa, outra eu faço pelo tesão de fazer a coisa, né? O que aconteceu? Eu comecei a trabalhar simplesmente porque eu achava demais. Aconteceram 2, 3 situações, talvez uma boa coincidência, em que eu estava lá, eu era júnior, né? Estava começando um livro lançado há 1 ano, dei minha palestra e os caras, estamos com problema, o outro palestrante não chegou. Gente, vocês têm aí 500 pessoas no auditório, quer que eu falo mais um pouquinho? Eu tenho um outro assunto aqui para abordar. Eu salvei muitos eventos e isso começou a criar uma história que, cara, esse é o tipo de palestrante que eu quero. Cobra pouco e resolve o problema. Começaram a me chamar para a imprensa, como eu tinha uma agenda livre, cara, topei 15 minutos no rádio, mas olha, a gente falou tão pouco de um assunto tão rico, posso te montar uma relação de pautas que a gente pode discutir aqui na sua rádio a cada 15 dias, a cada mês, quando for melhor para você? Eu comecei a virar pauteiro e sugeri que o meu conteúdo fosse falado mais vezes. Aí eu virei colunista de Folha de São Paulo, na época Gazeta Mercantil, TV Record, e fui ganhando espaço por ajudar os veículos de comunicação a resolver o problema, que era o problema de ter uma grade de qualidade, com conteúdo novo. Mas tinha uma coisa também, né, Gustavo? Você não estava espalhando platitudes no mercado. Não. Você não estava contando histórias, você não estava viva a vida, seja você, pensamento positivo. Não era isso, né? Pé no chão. Vi muitas pessoas, inclusive alguns amigos em comum nossos, falar, cara, você ainda precisa amadurecer como palestrante. Você está dando ali no palco, é uma aula.
Ah, tudo bem, cara, mas me deram só 1 hora. Eu vou pegar avião, vou dormir fora de casa para falar 1 hora contando piada, mostrando o vídeo que o outro fez. Deixa eu dar uma aula legal, ensinar um começo, meio, fim para as pessoas. Então eu acreditava que minha aula, por ser mais quadradinha, não seria o assunto mais interessante do evento, mas seria o de maior valor agregado. Não era o show. Não era um show, mas era um conteúdo. Sim. Cara, a pessoa ia sair incomodada. E assim até hoje. Mas não fugindo da sua pergunta sobre a mudança filosófica. Com isso, trabalhando com muita paixão, os convites se multiplicaram. Quando eu comecei a lotar a agenda, eu comecei a subir preço. E aí eu comecei a ganhar mais dinheiro quando eu menos precisava ganhar dinheiro. Então, a partir de então, um ponto importante. O dinheiro que eu ganhava não era para pagar minhas contas, porque as contas eram pagas com o rendimento do meu patrimônio. Só que ganhando dinheiro aumentava o patrimônio. Se aumentava o patrimônio, aumentava a renda disponível. Bom, comecei a aumentar o luxo na minha vida, aumentar o conforto. Só que eu me sentia tão feliz, tão pleno, ao mesmo tempo tão exposto, num país em que a violência sempre foi e continua sendo muito alta. Isso antes de ter o Instagram. Antes de mostrar tudo. Mostrando a vida de todo mundo para todo mundo. Eu saí na capa da Você S.A. como o cara que chegou a R$1 milhão aos 31 anos de idade. Então aquilo já me expunha muito, e aquele era o ano que o PCC lá estava metralhando as bases da polícia, não foi um ano qualquer, né? Então eu me sentia ali extremamente exposto, em família, a gente conversou sobre como se proteger. Tem uma frase muito importante que a Adriana me falou na véspera do Réveillon 2005, que é quando a gente fala, cara, essa capa de revista vai ferrar a gente, né? E ela falou, olha, nós temos dois caminhos. 1 milhão que a gente tem na conta, a gente vai gastar tudo isso para blindar carro, aumentar o muro de casa, nos proteger, ou você vai ter que ensinar todo mundo a ser milionário como você ficou em pouco tempo, aí você some na multidão. Então eu estou, desde 2005, quase 20 anos, tentando sumir na multidão, tentando ensinar para as pessoas a técnica para que todo mundo consiga essa tranquilidade. Mas com isso meu patrimônio começou a crescer. E crescendo o patrimônio, o meu sentimento é que, poxa, eu não vou adotar um estilo de vida de ostentação, um estilo de vida perdulário, porque isso pode se tornar algo meio que doentio e eu perder esse equilíbrio que eu conquistei. No meio do processo vieram filhos. Eu senti que meus filhos poderiam ficar muito expostos a esse tipo de situação. Eu vi até do meu filho o comentário, ele com 4 aninhos, chegar da escola e falar, papai, dizem na escola que a gente é a família mais rica da escola. Pô, independentemente de ser ou não, tem filho de industriário, tem filho de dono de loja de shopping. Sim. Eu não sei se eu sou mais rico ou não, mas essa é a impressão que passava por eu ser famoso. Eu comecei a tentar blindar meus filhos dos excessos. Cara, como é que a gente blinda o filho dos excessos? Vamos mostrar para os filhos experiências de vida que sejam muito valiosas, mas que não envolvam dinheiro. E eu comecei a viajar com meus filhos. Viajar, tem palestra para o interior, para o Mato Grosso, para o Sul, para o Nordeste. Vamos conhecer o Brasil. Vamos ver como as pessoas vivem. Chamou a atenção de você porque o teu post de viagem não é nós fazendo um cruzeiro no Caribe. O teu post é assim, nós fazendo um tour a 40 quilômetros de distância de São Paulo, cara, pelas vinhedos, não sei o que, vamos explorar o que está perto da nossa casa, isso aí. Então vamos mostrar o que está não só ao nosso alcance, mas ao alcance de qualquer pessoa, para poder contar a história entre os amigos. Desses passeios eu vi que meus filhos se conectavam demais com essa vida simples que eu tive na minha infância também. Eu sempre achei minha vida rica, mas sem dinheiro, né? Sempre rodeado de família, no campo e tal. Consegui transmitir para meus filhos a mesma coisa e veio a ideia de eu alugar uma casa de campo por um período longo para aproveitar a infância deles correndo no gramado, tendo uma piscina, talvez colhendo fruta no pé. Consegui uma casa. Você falou alugar, você não falou comprar. Eu falei, alugar. A ideia era alugar. Sim. O que aconteceu na hora de alugar essa casa foi que eu encontrei um proprietário que estava com a vida financeira desequilibrada, que me reconheceu e falou, cara, preciso de uma solução. Eu falei, cara, a solução para você está aí com problema na empresa, né, relacionamento, o filho entrando na faculdade, você precisa vender bens, precisa se desfazer de um estilo de vida que ficou insustentável. E ele falou, cara, estou tentando vender essa casa, não consigo, você não quer comprar? Eu falei, porra, se eu for comprar essa casa de você, eu vou te fazer uma oferta que é boa para mim, não para você. Mas aí, da oferta, veio uma combinação tipo, olha, eu compro a casa de você e te oriento a multiplicar esse dinheiro, ele gostou e tal. Passou a ser um cliente com uma orientação financeira bem estratégica. E eu acabei comprando a casa que eu ia alugar, com o objetivo de revender depois de um tempo. Só que aí essa casa, ela teve um papel tão importante na nossa vida que a gente decidiu trazer amigos para dentro dela, começou a fazer o churrasco, todo fim de semana, todo mundo fala, cara, fim de semana é no sítio, né? A gente chama de o sítio. Você lembra daquele filme Campo dos Sonhos?
Com o Kevin Costner. Com o Kevin Costner, sim. Build it and they will come. Exatamente. É essa a lógica. Compramos a casa e de repente viu que essa casa estava sempre cheia de 20, 25 pessoas. Esse estúdio aqui, isso não faz o menor sentido. Isso aqui não faz o menor sentido. Para um cara como eu, cara, isso é um absurdo. Vai gravar na esquina aí, os negros estão alugando a preço de banana, né? Só que, cara, eu fiz e todo mundo começou a vir. A coisa começou a acontecer. Aí começou a vir. O nosso estúdio é build and they will come. E aí, com essa ideia de ter uma casa de campo sempre ocupada, começaram a surgir alguns problemas. Uma casa tinha 120 pessoas lá, a fossa enchia rapidamente, cheirava mal no fim do domingo. Falei, cara, vamos fazer uma reforma. E aí eu comecei a pesquisar sobre... Coincidentemente, nessa época que eu pensei em fazer a reforma, eu estava lendo o livro do Greg McKeown, chamado Essencialismo. Que ele convida a uma vida em que você vai ter muito daquilo que é importante para você. Simplifica aquilo que não é importante para você e tenha generosidade no que é importante para você. Eu falei, cara, a casa de campo é importante. A pessoa que... o arquiteto que veio para reformar a casa falou, o seu problema é fossa, né? Não vamos deslocar a fossa, vamos tirar a fossa, vamos tratar o esgoto aqui mesmo. Eu falei, você está louco, cara, vou ter uma estação de tratamento. Não, é simples, vamos colocar um biodigestor, consome, vira gás e tal. Ele começou a falar das ideias sustentáveis da casa, eu falei, porra, mas isso é poderoso. Se eu tratar meu próprio esgoto, eu não dependo mais do governo para fazer isso por mim. Ele falou, você gosta dessa ideia? Dá para fazer um sistema de captação de água, que chove 9 meses por ano. E energia solar. E aí, bom, captar água, o que faltou? Energia solar, que era o mais simples. Então eu tenho uma casa agora que reformada, gera a própria energia, ela capta do céu 100% da água que ela consome. Na verdade tem 2 meses do ano de seca que a gente capta de um poço caipira, mas nós temos aprovação de usar esse poço caipira porque nós conseguimos comprovar com um estudo feito na casa que durante os 9 anos de captação da chuva tem excedente, né? Eu capto, tem um limite lá de 60 mil litros, o que sobra eu injeto no lençol freático, filtrado, tratado. Então eu tenho um aumento de pressão a maior parte do ano, o que eu consumo nos meses de seca, na verdade não está diminuindo nenhuma nascente. Pelo contrário, a nascente perto de casa está mais generosa do que era antes. Então a gente conseguiu montar um sistema em que 100% da água que a gente usa vem do céu, 100% da energia vem do céu, a gente paga muito pouco, que é aquele custo mínimo de transmissão, e 100% de esgoto é tratado, não vai uma gota de esgoto para o meio ambiente, o que acaba gerando um gás que representa 20% do consumo da casa. A única coisa que a gente compra na casa, gás, para o fogão, né, 80% do consumo. Quando eu comecei a compartilhar essa lógica de eu ter me tornado mais sobrevivencialista, né, de ter construído uma casa que parece luxuosa, mas ela me custa 1/5 do que é morar em São Paulo, né? Veio a pandemia, né, e comprovou que eu poderia viver nessa casa a um custo de vida muito baixo, aí veio todo o modelo de discutir. Você fez na pandemia, você se deslocou, você foi para lá? Fui para lá. Você mudou para lá? Eu tinha mudado para lá, tinha acabado de lançar o livro A Riqueza da Vida Simples, e a teoria conversou muito bem com a prática. Falei, cara, eu estou a 60 quilômetros de São Paulo, muito próximo de restaurantes, de hospitais, de shopping, tudo que eu preciso. Em São Roque. São Roque. A gente já começa um clima bem agradável. E, na verdade, essa realidade tem em qualquer grande cidade brasileira. Sim. Se você vê as pessoas que, foram trabalhar numa grande cidade, não conseguiram um bom emprego. Sem bom emprego, ganham pouco, foram morar na periferia. Periferia, você paga caro por uma região que não tem serviços públicos, né? Você tem uma falta de dignidade enorme. As pessoas não perceberam que se deslocarem um pouco mais para o interior, talvez elas possam trabalhar ainda no centro da grande cidade, mas por estar no interior com um custo bem mais baixo de vida, talvez até podendo comportar a compra de um automóvel, e esse automóvel, apesar de gastar combustível, vai tirar a pessoa de 2, 3, 4 horas de tempo no transporte público. Que esse é o ganho indireto, né? Que não dá para ver lá. Eu tenho um amigo que mudou para Sorocaba. Ele fez comigo outro dia um exercício dizendo o seguinte, cara, pega exatamente o que você tem aqui, igualzinho, transfira daqui de Moema em Sorocaba, igual, você vai ter um apartamento do mesmo tamanho, o carro é igual, tudo igual, você não vai mudar nada, né? 40% a menos você vai gastar por mês, só pelo fato de ter deslocado do bairro onde tem o IPTU altíssimo, tudo é caro, só com isso, sem contar os ganhos indiretos, né? Exatamente. E isso acontece no mundo inteiro, Luciano. Se for ver, nos Estados Unidos, né, há décadas que a gente ouve falar dos commuters, né, que é o cara que trabalha no centro, mas pega ou trem ou carro, porque ele mora numa casa enorme, com jardim fantástico, com árvores na periferia. Na Europa, se você for para Frankfurt, que é a capital econômica da Europa, ninguém mora em Frankfurt.
As pessoas moram nas várias cidadezinhas do entorno, algumas com 5 mil, com 7 mil, 8 mil habitantes, né? Porque o imposto é muito mais baixo, porque por morar nessas cidades você vai ter uma série de facilidades e qualidade de vida que no centro de Frankfurt você não tem. Mas a vida social das pessoas acontece em Frankfurt, até porque o transporte público lá funciona muito bem. Então, o que faltou ao Brasil nos últimos anos? Faltou essa descentralização. O Brasil, dos militares, é um Brasil que atraiu muita mão de obra para as capitais. Sim. Porque seriam as regiões de grande desenvolvimento, porque São Paulo imitava Paris, porque Rio de Janeiro seria a nova Mônaco do mundo. Só que gente demais, pouco qualificada, foi para lugares que não tinha mão de obra, não tinha trabalho para todo mundo. Criou-se as favelas. O que é o Brasil que funciona hoje? Pega um avião e vai dar um pulinho no Mato Grosso. Sim. Vai ver o sul de Goiás. Vai ver a Suíça, que é esse Brasil do centro-oeste, que se descentralizou das grandes cidades, que começou a valorizar o agronegócio de forma produtiva e tecnológica. E você está falando de uma área nova do Brasil, mas se for na Serra Gaúcha, já é esse modelo muito mais antigo, né? Porque os gaúchos funcionam no modelo europeu do cooperativismo, Sim. em que todo mundo se une para que pequenas propriedades se juntem para negociar com grandes, por exemplo, intermediários, como uma Bunge, uma Cargill. O que acontece é que o gaúcho espelha o modelo de vida do europeu de tentar preservar as pequenas cidades, Ninguém no Rio Grande do Sul pensou em se mudar todo mundo a Porto Alegre, né? As pessoas valorizam a cidadezinha com a cultura ucraniana, a cidade com a cultura alemã, a cidade com a cultura italiana, cada um com a sua origem, tentando manter a arquitetura simbólica da sua terra, até porque o custo de vida é mais baixo. E eles querem fazer qualidade de vida na sua pequena cidade. O Brasil que funciona, Luciano, quando a gente fala, olha o sistema público de saúde, o SUS, a escola pública, né, que ridículo, falta de dignidade. Vai ver a escola pública de uma pequena cidade do interior. Vai ver o sistema de saúde de uma cidade que tem um médico que é da região. Você vai ver que existe um Brasil que funciona, e quando você vai entender o que é esse Brasil que funciona, são cidades pequenas, em que geralmente o político que lidera a cidade, o prefeito, os vereadores, não são políticos. São o melhor médico da cidade, o professor que dá aula para todo mundo, aquele que era amigo de todo mundo. Então, a política é muito mais orgânica, muito mais conectada com a sociedade, que o grande Brasil, o Brasil das grandes cidades, perdeu, né? O Brasil ele é administrado por essa política herdada de Portugal, essa política feudal, né, em que o político é uma autoridade, né, a ser blindada do povo, que não tem sentido existir nos dias de hoje, né? A gente dá poder demais para quem, na verdade, apenas suga da população. Nas sociedades onde há uma coordenação melhor entre a sociedade, entre a população e o poder público, você vê que o Brasil funciona e funciona muito bem. Você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com. São conteúdos originais distribuídos sob forma de podcasts, vídeos, palestras, e-books e com direito a grupos de discussão no Telegram. Torne-se um assinante do Café Brasil Premium. Através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente, de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. Repetindo, mundocafebrasil.com. Eu me lembro em algum momento, eu não me lembro se foi um papo nosso, se foi um post seu, alguma coisa sua eu vi, que você um belo dia cai uma chave. Vou dizer o que eu lembro, pode ser que não seja verdade, você me corrige aqui, né? Tá. Tipo assim, você tá lá na tua chácara, tranquilo, numa boa, e de repente você descobre que você tem uma chácara belíssima e um apartamento belíssimo em São Paulo, e você fala, pô, eu não preciso dessas duas estruturas. Foi uma coisa assim? Na verdade, a pandemia me levou a isso, né, que a gente decidiu ter uma educação para os nossos filhos exemplar, que foi uma lição que eu aprendi com meu pai, né? Você pode perder tudo na vida. A justiça pode tirar seu trabalho, sua empresa, seu dinheiro, mas o conhecimento ninguém tira. Sim. E o conhecimento cria riqueza.
Então, assim como meu pai se sacrificou muito para oferecer para mim, para meu irmão, conhecimento da melhor qualidade que o bolso dele permitia oferecer, a gente nunca mediu esforço para oferecer a melhor qualidade possível de educação para os nossos filhos. E por isso a gente tinha uma vida dupla, né? O apartamento em São Paulo, a escola dos nossos filhos em São Paulo e a moradia de fim de semana no interior. Quando veio a pandemia, nós passamos a ter a vida no interior. Sim. O ensino era à distância, então isso ficou viável. E ali eu falei, realmente a gente está com uma estrutura desnecessária na cidade, porque aquele apartamento na cidade custa bem mais caro do que essa casa de mais de 5 mil metros quadrados de terreno. Inicialmente pensamos em nos desfazer totalmente desse apartamento do centro de São Paulo. Nós não fizemos isso porque acabou a pandemia, acabou o lockdown. Nossos filhos continuam estudando num colégio no centro de São Paulo, que a gente considera muito importante, meio que preparando eles para uma visão internacional de estudo, mas os planos que eu tenho com a Adriana é de uma vida cada vez mais interiorana, de nos desfazermos desse apartamento que hoje é para uma família grande. Talvez futuramente ter um espaço, uma kitnet, um loft, alguma coisa para ir para um teatro e ter onde dormir na cidade, mas nossa vida ser uma vida bem mais econômica, bem mais inteligente no interior, até porque a gente tem muito excedente no interior. Quando o meu vizinho está sem água, eu tenho água na minha caixa d'água que eu compartilho com ele. Quando eu colho o meu pé de abacate, eu não consumo nem 5% daquele pé. Senso de comunidade, né, cara? Senso de comunidade. Todo mundo se ajuda. No prédio de apartamento de São Paulo você não tem. Eu não sei quem é do cara do quarto andar, o cara do 10º andar não me conhece. Exatamente. Não há nenhum tipo de... E, Luciano, todo mundo se ajuda, cara. Quando você está num ambiente desse, você vê, cara, meu cachorro foi picado por uma cobra. Cara, é uma mobilização, eu tenho carro, calma, deixa ele parado, veterinário, tô acionando. Cara, há uma coordenação social que a grande cidade perdeu. Então a gente não se sente desamparado. No primeiro momento, a pessoa fala, não, mas São Paulo, tem um hospital ali do lado. Eu fui fazer o circuito AproSoja, você deve ter feito já. Sim. Fiz 2 vezes o circuito AproSoja, né? E uma coisa que me chamou a atenção era que em várias cidades ele acontecia no CTG. Centro de Tradições Gaúchas, no Mato Grosso, né? Você chegava lá, o que é isso, cara? Tava aqui o centro, e tava o pessoal com a roupa gaúcha, a dança gaúcha, a música gaúcha, e aquele senso de comunidade lá, né? Era uma comunidade, todo mundo se conhece, todo mundo sabe de tudo que acontece ali, e acontece exatamente isso, cara. Algum problema que tem ali, a comunidade se junta. É o importante papel que as igrejas cumprem nas grandes cidades. Né? As grandes cidades perdem muito da tradição, perdem do simbolismo, perdem da arquitetura, né? Ela perde identidade. As igrejas têm um papel importante de, não sei se resgatar isso, não sei se conseguem resgatar, mas nas igrejas se discute família, se discute valores, se discute a ética, e aí a gente sabe que tem aquelas pessoas que seguem a religião muito mais de domingo, né, não consegue colocar em prática, mas enfim, o que acontece nas cidades interioranas é que quando há igreja, além da igreja, há um reforço do senso de comunidade, do senso de cultura, né, daquilo que nós temos orgulho de preservar porque é nosso. Você que viaja bastante para o interior deve ter percebido que o interior do Brasil, do ponto de vista financeiro, gira em torno do cooperativismo. Sim. É uma relação totalmente diferente da que nós temos com bancos nas grandes cidades. A gente ouve falar de banco... Eu mudei minhas contas tudo para Sicredi, cara. Olha aí. E tem um porquê. Mudei para Sicredi. Na grande cidade as pessoas nem ouvem falar. Porque é Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, XP, BTG, aquele mercado financeiro de troca de interesses. Cara, eu quero negociar com o meu banco ali para tentar conseguir o máximo possível, o banco tentar tirar o máximo possível de mim. Quando você vai para o cooperativismo, o cooperado, né, que é o nome que se dá ao cliente da cooperativa, ele é apaixonado por aquele que presta um serviço para ele. E ele é sócio do negócio, né? Ele é sócio do negócio, ele sabe que ele está aplicando dinheiro e que aquele dinheiro está sendo usado para emprestar para o vizinho dele que está comprando uma colheitadeira. Ou se ele está tomando dinheiro emprestado, está pagando juros, esse juro está nutrindo uma cooperativa que está valorizando o local. O dinheiro fica lá. Quando tem lucro, e a maioria dos casos tem, né, esse lucro é distribuído como sobra para os cooperados. Então, na verdade, é um senso de propriedade, é um senso de coletivismo, é um senso de valorizar o que é nosso, de cuidar do nosso jardim, que faz com que todo mundo tenha muito orgulho daquilo. Tem um escritor... Tanto que é um negócio que no mercado financeiro que mais cresce no Brasil. Os bancos estão se matando entre si, o banco tenta engolir a corretora, que tenta engolir a financeira. E o que cresce no Brasil? É o cooperativismo. Os números da Sicredi e Cicobi são gigantes. Escritor americano, eu não sei se ele é sociólogo, que ele faz, chama-se Robert Putnam. E ele fala do capital social. Sim. Fala, o que é isso? É o capital social que a gente perdeu.
Então você, quando era moleque, tinha o Natal, a família reunida, aquela coisa toda, aquilo é o capital social. Quando você vem para a grande cidade, cara, isso se perde tudo. Eu não tenho mais aquele núcleo familiar, não tenho mais essa coisa sabe, o clube, vamos no clube. Que é o que eu crio na minha casa de campo. E você falou da igreja, cara. O que é a igreja? Ela é um núcleo de capital social. E aqui, o resto, essa de lá eu perco o resto, né? Exatamente. Ter o hábito de reunir amigos em casa, pode ser na sacada do apartamento, roda de samba, feijoada, né, coisas que ainda algumas comunidades brasileiras preservam. Sim. É esse capital social que faz com que a pessoa consiga chegar na segunda-feira para o trabalho feliz, motivada. E a gente vê a importância disso com uma pandemia. A pandemia vem e corta. Arrebentou. Quem tinha um mínimo, né, dessa experiência perdeu. Arrebentou. Ali, de repente, você desmonta o mundo todo. Mas volta lá naquela questão do como é o nome do teu livro mais recente? A Riqueza da Vida Simples. A Riqueza da Vida Simples. Vamos lá, continua nela. Lá que você falou do essencialismo. Então, aí que tá. A partir do momento que eu comecei a fazer essas experiências com a minha casa de campo, na verdade eu vi que o que tornava a minha família feliz, meus filhos felizes, era a possibilidade de viver experiências e não de ter coisas. Tanto que eu comecei a ter conversas frequentes com a Adriana, com minha esposa, do tipo, você já reparou que vai chegando o Dia das Crianças, os pais estão comentando o que os filhos estão pedindo para ganhar, e os nossos filhos não estão pedindo coisas para ganhar. Eles estão perguntando... Onde a gente vai? Perguntando não. Eles estão dizendo o que eles vão fazer no Dia das Crianças. No Dia das Crianças, eu quero preparar o café da manhã e vou fazer isso. Eu vi uma receita que tinha o bacon, não sei o que lá. Mas o que eles querem? Eles querem ter alguma coisa que marque o Dia das Crianças como aconteceu no ano anterior, nos anos anteriores. Então, o que é importante na Páscoa? Meus filhos já nem estão comendo mais ovo de Páscoa, mas se não tiver a caça aos ovos, a brincadeira tradicional de pistas escondidas, de correr o sítio inteiro, sobe o morro, desce o morro, vai pro telhado, entra na casa de máquina da piscina. Cara, essa diversão para eles é o que marca a Páscoa. Que é o que vai ficar pro resto da vida. Cara. A gente está diminuindo o tamanho dos ovos a cada ano, porque acaba sobrando, estragando no armário. Eles não estão nem reclamando do tamanho do ovo, porque não importa o ovo em si, eles querem a brincadeira. Então, tem muitas situações do tipo, olha... aniversário, né? Tá chegando aniversário, tem criança esperando presente. A gente fala, olha, do seu aniversário você vai escolher qual vai ser o roteiro da nossa próxima viagem de férias. E aí nós vamos fazer uma viagem de férias espetacular, que vai ter a sua cara, né? Então teve a viagem da Carol, teve a viagem do Guilherme. O Guilherme gostava de animais, a gente foi para Tanzânia. Carol gostava de castelo, nós fomos para Escócia. E a gente foi modelando as viagens de acordo com os interesses das crianças. Eu escrevi eles se sentem valorizados com isso. Escrevi um texto uma vez dizendo que aconteceu comigo e eu apostava que o leitor seria igual, e onde eu defini ali que as 3 ou 4 maiores experiências da minha vida não exigiram dinheiro. Nenhuma delas tinha grana. Era eu fazendo uma viagem de carona para não sei aonde, mochilando, com os amigos fazendo um churrasco, bagaceira não sei aonde. Quando você vai falar qual foi a importância do dinheiro naquilo, bicho, quase nenhuma. E foi uma curtição maravilhosa, né? Exatamente. Mas deixa eu fazer uma provocação a você. Só vamos ver como é que está o nosso time aqui. Tamo bem, não deu 1 hora ainda. Provocação para você. Tem um cara ouvindo a gente aqui conversar agora, tá ouvindo o podcast, ele tá dentro de um busão, já faz 40 minutos, ainda faltam 35 para ele chegar no lugar do trabalho dele. Ele tá puto da vida, porque o trabalho dele é uma merda, ele não ganha o suficiente para tocar a vida dele, e ele ouviu você falando que a molecada curtiu, nós fomos pro Castelo da Escócia e fomos pra Tanzânia. Ele fala, cara, o máximo que eu consigo ir é pro Arujá e olhe lá, né? Esse cara vive uma realidade que é tensa, ele tá morando longe, demora para trabalhar. Cara, que horror! Como é que dá para falar vida essencial, essencialismo para gente assim? Na verdade, nessa resposta eu vou concluir essa reflexão que você me perguntou até agora, que era da minha mudança de filosofia. O que a gente entendeu é que não era o custo da nossa casa que trazia felicidade, conforto, e sim o que a gente fazia com a estrutura que a gente tinha. Nesse livro que eu citei agora há pouco, do Greg McKeown, que é o Essencialismo, na verdade, ali eu conectei com muitas ferramentas que eu vinha usando até então para orientar as pessoas sobre como resolver problemas financeiros. Uma pessoa que está com dificuldades, que não consegue pagar suas contas, que está sempre no vermelho, não consegue proporcionar um fim de semana de um passeio com picolé para os filhos, né? Essa pessoa está num desequilíbrio financeiro muito grave. E uma das soluções, porque a solução principal é você montar um projeto para acabar com a dívida, você vai apresentar um projeto para os credores, vai passar 5, 6 meses com grande sacrifício,
cortando gastos, aumentando sua renda com horas extras, vendendo tudo que você tem. Então você vai fazer um caixa robusto para tentar negociar da melhor forma possível com os bancos, mostrando que você está fazendo um grande sacrifício. É importante mostrar o que você está fazendo. Mas um dos elementos importantes desse processo é adotar uma postura minimalista. Minimalista é: eu vou viver um tempo apenas com estritamente essencial. Eu vou me alimentar da forma mais simples que eu puder, eu vou me desfazer. Desfazer não é doar, eu vou vender tudo que eu posso. Algumas coisas que eu uso, mas que eu posso ficar algumas semanas sem usar, eu vou vender, depois eu compro de novo parcelado, né, só para fazer caixa e resolver o problema. Mas o minimalismo é o exercício de você limar completamente qualquer tipo de excesso. Cara, tem 2 televisões em casa, vende uma. Luzes acesas em casa, cara, você vai desrosquear as lâmpadas para ficar todo mundo à noite na sala. Não tem mais um na sala, outro no quarto. Wi-Fi, vai usar só o Wi-Fi público, né? Você não vai pagar nenhum serviço de assinatura streaming por algumas semanas. Um corte radical para você enxugar mais ou menos como se fosse um grande jejum, se preparando para uma dieta mais saudável. Você dá um chacoalhão no corpo, para o corpo já começar a ter algum benefício, e você receber alimentos que você não está tão acostumado, com um pouco mais de apetite, um pouco mais de fome. Então, postura minimalista. Eu percebi, nesses mais de 20 anos de trabalho, que quando você sugere a uma família que tem uma postura minimalista, 15, 20% das famílias adoram isso e resolvem se manter minimalistas. Os outros, os 80%, 85% falam: cara, que desgraça de vida, eu quero conforto para minha família. Só que quando você passa pelo minimalismo, você reduz o seu gasto do orçamento, você faz uma grande limpeza, você praticamente criou um papel em branco para redesenhar, retomar da sua vida. Orçamento base zero, lembra? O orçamento base zero, que hoje é uma das bases do meu... Você fala lembra, mas na verdade é um dos pilares do meu trabalho. Hoje, quando eu vejo o orçamento de uma família, eu peço para essa família ignorar o orçamento e falar: cara, vamos conceber um orçamento do zero, só tem sua renda. Nós vamos modelar o que seria o orçamento ideal. Você vai ter um orçamento atual e o ideal. Nós vamos construir uma estratégia de migrar de um para outro, que é exatamente o que você fez durante muito tempo na Dana, nas empresas pelas quais você passou, enfim. Mas o que a gente propõe é que, a partir do momento que a pessoa adotou uma postura minimalista, na retomada ela não volte a gastar com o que ela gastava, mas ela volte a gastar com aquilo que é importante para ela. E o que é importante para ela envolve uma conversa ligada a sonhos. O que está faltando para você? Sua mãe mora longe, está faltando visitar sua mãe com uma certa frequência? Está faltando, talvez, aproveitar melhor seu tempo e ter um carro? Talvez, se está muito tempo no transporte público, será que não é porque você ganha pouco? Talvez nessa retomada dedicar por alguns meses um investimento num curso, na qualificação, num diploma que melhore sua vida? Então a gente sai do minimalismo e vai para o essencialismo, que é ter abundância daquilo que é importante para você. Você mencionou Tanzânia, os castelos da Escócia, o cara pode ficar meio puto lá no ônibus e estar ouvindo isso aqui, mas eu, desde que eu ganhava, desde que a renda familiar era R$3.000, que não era uma maravilha, a gente dedicava quase 50% da renda para o lazer. A gente tinha uma vida extremamente enxuta, nossos colegas de trabalho tinham uma vida muito mais confortável que a nossa, carros melhores, apartamento maior, decoração com grife, com plaquinha na porta do armário. A gente tinha lá a decoração básica do marceneiro, cara, o apartamento que a gente vai morar por um tempo. Mas era uma vida bem enxuta, porque a gente queria gastar mais do que os outros com viagens. É uma coisa que me encantava, porque eu viajava muito a trabalho. Falei: cara, se a gente começar a viajar para lugares que eu não conheço a trabalho, né? Até porque eu tinha um motivador disso. Como eu viajava muito a trabalho, eu tinha muitas milhas aéreas. Falei: pô, eu tenho milhas para ir para os Estados Unidos. Vamos viajar pela primeira vez para os Estados Unidos? Vamos viajar pela primeira vez para a Europa? Então isso virou um hábito da família. Do ano 2000 até hoje, quase 50% do meu orçamento é com viagens. Eu não acho que é importante a pessoa ir para a Escócia para ver castelo. Eu não acho que é importante ir para a Tanzânia para ver animais. Mas como nós já tivemos muitas experiências de vida por todo o Brasil, eu conectei muita viagem de trabalho com meus filhos, a gente queria algumas experiências um pouco mais exclusivas, até para ter privacidade, para não ter que, puxa, o tempo todo ser interrompido pelo público, sou muito conhecido, mas é um pouco na linha, Luciano, do faça o que você tem que fazer, até que você possa fazer o que você quer fazer. Lembra que eu falei que o meu patrimônio foi sendo construído e que eu não tenho preocupação de gastar com a viagem e depois pensar em como pagar, porque na verdade eu já estou com base no patrimônio que eu tenho, no quanto ele rende, eu vejo o dinheiro que vai cair nos próximos meses e falo: dá para pagar essa viagem. Dá para pagar uma viagem melhor. Eu uso inteligência financeira. Se eu economizar na passagem aérea porque eu tenho milhas, eu vou para um lugar que é mais caro, vou para a Tanzânia, em vez de ir para a África do Sul. Então,
tem todo um cuidado de saber lidar com os recursos que a gente tem, milhas, fidelidade, antecipação, né? Pô, meu trabalho me põe em hotéis, né, 2, 3 vezes por semana. Por que não me fidelizar a uma rede de hotéis e ganhar milhas pontos com essa rede de hotéis? E quando eu for viajar de férias para um lugar sofisticado, eu me hospedar em um hotel dessa rede. Eu vou pagar metade, né? Então, tudo isso faz com que uma viagem que custe muito caro quando a pessoa cota na agência, para mim custe talvez 40%, 50%, 60% menos. Eu diria que é a mesma coisa com o carro que eu sou embaixador hoje. Sou embaixador da Audi, embaixador de mobilidade sustentável, um carro elétrico, que não é um carro barato. Mas, pô, se eu não pago pelo carregamento do meu carro, porque eu gero energia na minha própria casa, se o carro eu compro sem afetar o meu planejamento de longo prazo, eu proporciono para minha família conforto, segurança, silêncio, desempenho, e continuo com a minha renda preservada, com a educação dos meus filhos ok, com a minha saúde sendo paga normalmente, eu não estou cometendo nenhum pecado. É um pecado muito grande quando as pessoas adoram carro, como eu adoro, compram na hora errada, e aí por comprar na hora errada inviabilizam todos os outros projetos. Eu sou embaixador da Audi, mas eu me tornei embaixador da Audi antes de comprar o meu primeiro Audi. Eu simplesmente era um fã da marca, muito envolvido com a marca, participava dos eventos, pagava diária desses driving experiences que você passa o dia no autódromo pilotando, conhecendo o carro, lançamento e tal. E teve muitas situações que no bate-papo ali com mecânicos, com pilotos, eu conhecia mais do carro do que o próprio representante do evento ali. Mas, pô, esse cara é fã mesmo, então vamos trazer ele mais perto da marca para associar, né, a tendência agora do carro elétrico com a casa sustentável que tem total conexão. Então, eu já era fã da marca, né? A partir do momento que a gente se torna embaixador, aí eu tive acesso em primeira mão aos carros que estavam chegando, né? Vai chegar daqui 3 meses, quer fazer uma reserva, aí eu comecei a ser um usuário feliz, fiel da marca também. Uma coisa que você fala também que chama muita atenção, você fala aquela coisa do padrão de vida, né? Cara, tente viver um padrão de vida menor do que aquele que você poderia estar vivendo. Me explica essa visão. Um erro que os brasileiros cometem, quase 100% dos brasileiros, ricos, pobres, abonados, herdeiros, empresários, não importa. A partir do momento que eles têm uma noção do quanto ganham, fala, se eu ganho 5 mil por mês, ou 10 mil, ou 100 mil, com esse dinheiro dá para eu pagar esse padrão de vida. Eles vão ser o mais generosos possível na escolha da casa, do carro, das conveniências que a família pode ter. Porque entende-se que cabe no orçamento. Bom, legal, cabe no orçamento. Só que quando a pessoa está passando por uma vida em transformação, ela não percebe que sair de uma casa, por exemplo, de R$1 milhão e para uma casa de R$2 milhões, significa ir talvez para uma casa maior, ou mais luxuosa, ou para uma vizinhança mais luxuosa. Você faz as contas do quanto custa uma casa de 2 milhões, você faz as contas do quanto vai pagar de imposto, eventualmente condomínio, se é fechado, talvez até faça as contas do quanto gasta energia, mas você não percebe que uma casa num ambiente mais caro vai ter vizinhos mais caros, e que vão te chamar para festas mais caras, e que a padaria daquela vizinhança é mais cara, o mercado daquela vizinhança é mais caro. Então, vem um efeito cascata que desmonta qualquer planejamento caso você esteja avançando num estilo de vida que você não conhecia. E o Brasil, sendo um país desigual, tem uma sociedade em eterna transformação. Nós somos o oposto da Dinamarca, em que o cara nasce dinamarquês, mas a família dele há 55 gerações está no mesmo estilo de vida. Ninguém quer ascender. Ninguém quer provar para ninguém que evoluiu. Ninguém quer comprar um tênis da marca quer comprar um tênis de marca para falar, venci. Então o dinamarquês é feliz porque ele se contenta com o que tem. O brasileiro não se contenta com o que tem, porque o que ele tem é pouco. Ele quer mostrar para a sociedade que agora ele tem um Camaro amarelo, que ele tem um Nike da moda, que ele tem um telefone, o iPhone 25, que é o último que saiu, porque aquilo é um símbolo de status que mostra que ele está vencendo mais que os outros. Tem um valor intrínseco aí, né? Exatamente. Tem um texto também que eu usei um tempo atrás, que eu relato uma experiência minha. Eu fui fazer uma palestra para uma produtora do amigo meu. E ele juntou todo mundo da produtora e eu fui lá fazer a palestra para a moçada, né? E no meio da palestra eu estou falando sobre a noção de valor das coisas. O valor. O que é valor contra preço, né? A diferença de valor para preço, né? E aí eu fiz uma brincadeira. Vamos ver, eu quero saber da plateia aqui. Tinha uns 30 caras na plateia. Quem é que tem o celular mais bala? O celular mais foda da plateia? E um cara lá tinha um iPhone XPTO, que era o iPhone da hora. E o cara era um motoqueiro da empresa, cara.
E quando foi a maior surpresa, ele tinha um celular melhor do que o dono da produtora, né? E aí começou aquela especulação, e qual foi o lance do cara? O cara, pô, mas como é que você fez para comprar, cara? Eu tô falando, não, eu dividi em 150, mas por que isso aí? Ele falou, porque eu tenho um celular de bacana. Eu ando com um celular de bacana. Então o valor para ele era mostrar para as pessoas que ele tinha um celular de bacana, né? E ele consumiu boa parte da grana que ele ganhava para poder ter um... Isso é valor intrínseco, eu não consigo medir, né? Exato. Não tem nada a ver com quanto custa, né? Tem a ver com o valor que ele dá. É lógico, a gente pergunta, cara, por que você não usa relógio, né? Eu não uso relógio, porque eu ando o tempo todo com meu celular e o meu celular mostra as horas. Não, mas relógio para mostrar, né? Um Rolex, alguma coisa. Eu não gosto de expor, eu não gosto da violência que rodeia a gente, então eu tento andar do jeito mais simples possível, né? E aí vem o conceito do essencialismo de novo, né? Para mim, eu viajo bastante de carro, meu carro é muito bom. Eu não olho as horas no pulso, então no punho, então eu não tenho um relógio, mas eu ando com o celular, né? Então, essa questão do ser essencial, ela é muito importante para que uma pessoa que hoje está lá andando de ônibus, ela saiba que existe uma lição de casa a fazer, que é, primeiro, você tem que, se está sofrida a vida, talvez aumentar de forma organizada e programada esse sofrimento por um tempo, mas consciente e coordenado com pessoas que estão envolvidas no projeto. Reunir a família e falar, olha, durante 6 meses, 1 ano, nós vamos fazer várias coisas simultâneas que são necessárias para sair dessa situação. Vamos estudar, adquirir currículo, diploma, que talvez seja necessário para a gente subir de vida, melhorar nosso salário. Nós vamos redesenhar nosso estilo de vida, eliminar as dívidas. Em muitos casos, nós vamos talvez parar estrategicamente e pensar, por exemplo, que é um conceito importante do livro A Riqueza da Vida Simples, se o que eu ganho é pouco para viver, onde pessoas que fazem o que eu faço ganham melhor e vivem melhor? Que é ampliar o radar geográfico das oportunidades. É o que se faz nos Estados Unidos. Você assiste filme e vê que o moleque, quando se forma na faculdade, ele não vai morar perto da família, ele vai para um outro estado que é onde estão oferecendo uma casa com imposto mais baixo, conseguir um emprego melhor. Então, onde que pagam melhor por aquilo que eu faço? É algo a ser pensado. Por quê? Tive recentemente em Sorriso, Mato Grosso. Talvez a cidade com o maior PIB per capita do Brasil hoje, uma das cidades mais ricas do Brasil. O pessoal lá, a quantidade de jatinhos que tem na cidade é incrível. Aí você fala, pergunta para eles qual que é o lazer na cidade. A gente pega o jatinho e vai para Balneário Camboriú. Cara, mas é quase um continente de distância. Por que lá, né? Não, porque lá não tem praia tão perto, enfim, mas para quem tem jatinho é fácil. Mas foi meio lazer local, coisa do fim de semana. Tem muito pouca coisa para fazer aqui na região, porque falta mão de obra. Né? Falta, se eu montar um parque, não tem profissional para tocar o parque. Se eu montar um clube, não tem. Se eu montar um pet shop, não tem funcionário. Se eu montar um spa, não tem atendente, porque nós estamos no interior. E você vai ver que tem muita manicure ganhando pouco, muita massagista ganhando pouco, muito personal trainer ganhando pouco na grande cidade, porque está disputando espaço onde está sobrando profissional e faltando cliente. Então o que falta? Buscar o onde, né? Tem também uma outra visão, que acho que é um pouco mais simplista, quando a pessoa se sente limitada. Mas eu não sou capaz, né? Não sei se eu vou aprender fazendo curso. Tudo bem. Onde que pessoas que ganham o que você ganha vivem melhor do que você vive hoje? Porque tem gente ganhando 3, 4 mil reais por mês e, cara, mas eu vivo na periferia, exatamente. Em São Paulo, com 3, 4 mil reais por mês, você não vive. Né? Talvez aquele salário mínimo do Diese lá de 6.500 reais seja o piso para se viver com uma condição mínima, né? Uma família, um casal e 2 filhos em São Paulo. Mas com 3, 4 mil reais você vive muito bem numa cidade interior. Ou, não, vamos pagar menos para o meu trabalho. Tudo bem, com 2.500 reais talvez você viva numa cidade interior muito melhor do que você vive com 4 mil reais em São Paulo. Então essa percepção de pensar numa maneira de mudar de vida, considerar na mudança de estilo de vida que haverá um gasto adicional, por exemplo, para se manter em contato com a família. Uma vez por mês eu vou visitar minha mãe. Vai ser de ônibus, vai ser de carro, vai ser de avião. Enfim, mas isso tem que ser contabilizado. Mas o nosso planejamento financeiro, ele parte do pressuposto que talvez não, muito provavelmente, nós teremos que mudar o estilo de vida da pessoa. Reduzindo o custo fixo e ampliando significativamente o custo variável. Sim. Porque o que é o variável? Lazer, cuidados pessoais, qualidade de vida, cultura, experiências. São gastos que, além de serem mais motivacionais, eles, primeiro, compensam um estilo de vida muito baixo.
metáfora fácil de entender, eu tenho um apartamento grande, sacada gourmet, mas com um apartamento caro, eu nem convido os amigos aqui, porque eu tenho que rachar picanha com todo mundo, né? O governo ainda não me deu minha picanha. Então, para convidar todo mundo aqui para o apartamento, sai caro. Então, o cara tem uma casa grande, uma moradia grande, mas ele não consegue aproveitar. Ele vai se mudar para uma kitnet, um loft, um apartamento super compacto. Fala, pô, agora que eu não consigo convidar ninguém mesmo. Não consegue, mas agora ele custa bem menos. E você tem verba para ir para o teatro, para o cinema, para visitar os amigos, para alugar um espaço para reunir alguém, uma experiência gastronômica. Então, um custo fixo menor, mas que te permite ter um gasto variável maior. Esse não é o maior ganho do planejamento. Quando você tem mais gastos variáveis, aconteceu um imprevisto, e o Brasil é cheio de imprevistos, você simplesmente cancela ou posterga um gasto variável e acomoda. Cara, ralei um carro, tive um problema de saúde, fui chamado para ser padrinho de casamento. Nossa, surgiu um curso que eu quero fazer, o show da minha banda favorita está vindo para a cidade. Isso é um imprevisto. Cara, está com tudo bonitinho ali para pagar a saúde, alimentação, transporte, mas vai vir um show. Cara, cancela o curso que você vai fazer o mês que vem, joga para o trimestre seguinte. O gasto variável te dá o poder de acomodar os imprevistos e de preservar o seu planejamento, ou seja, torna o seu planejamento mais resiliente. Você consegue atravessar crises e crises, imprevistos e imprevistos, de maneira mais estável. Quando a pessoa tem 95% do orçamento comprometido com condomínio, prestação, IPVA, IPTU, escola, plano de saúde, tudo fixo, surgiu um imprevisto, fudeu. Você acessa o crédito, já começa o efeito bola de neve, se enrola e não sai mais. Então, é um poder que nós trazemos para a pessoa de se preparar para os vários imprevistos que a vida vai ter. E quanto mais interessante for a vida da pessoa, mais imprevisto ela vai ter, porque ela vai avançar sempre na zona do desconhecido. Sempre fazer coisas que ela não conhecia, que ela planeja de um jeito e na hora acontece de um jeito diferente. Tendo orçamento resiliente, a vida vai ser cheia de novidade, cheia de imprevisto e cheia de acomodação de imprevisto e você vai ter um orçamento equilibrado. Desses milhares de alunos, como é que você chama o cara para quem você presta consulta? São os clientes da Super Rico. Onde pega, cara? Quando você propõe isso, onde pega? Onde que a resistência está onde? A resistência? Bom, vamos lá. Normalmente a resistência está em não conseguir fazer sozinho. Durante muito tempo eu tive meu curso online, foi meu projeto mais rentável, alcançou mais pessoas, enfim, mas eu via que no curso online, primeiro, me incomodava o fato de que para chegar até as pessoas, eu tinha que gastar muito com aquele mecanismo do marketing digital, impulsionamento, enfim, o custo de tráfego, de funil. Eu via que de cada 1 milhão que eu faturava, 40%, 400 mil ficavam para o Facebook, Instagram, outros 100 mil, 120 mil ficavam para o governo e uma parte pequena ficava para mim e para o meu time. Pô, estou trabalhando para a rede social, não para mim. Mas isso fazia com que o curso ficasse caro. Consequentemente, eu tinha um conhecimento bom que eu queria democratizar, mas só quem podia pagar contratava. Eu encerrei o curso por causa disso. Hoje eu estou numa plataforma de planejamento financeiro, na Super Rico, em que a gente oferece o cadastro gratuito. Quem entra lá em superrico.com.br, faz o cadastro, tem todas as ferramentas financeiras que precisa para entender onde é que está o problema e se organizar. Orçamento doméstico, controle de dívida, simulação da renda futura, simulação da carteira de investimentos, tudo acessível, sem custo, e também as trilhas de conhecimento sobre como usar. Superrico.com.br. Superrico.com.br. Atenção, porque super e rico juntos dá 2 R's ali no meio, tá? Então Superrico com 2 R's. E isso não custa nada. Quando a pessoa percebe que está com a situação financeira desequilibrada, e quase 100% das pessoas vai estar, existe a trilha de conhecimento para ensinar a se organizar. Quem for bom autodidata segue ali e resolve o seu problema ao longo do tempo, tranquilidade. Se a pessoa quiser contratar um planejador, pode contratar o serviço planejador, tem um custo, mas esse planejador vai acelerar a virada de mesa incrivelmente. O que a pessoa faria sozinha em 2 anos, com o planejador faz em 3 meses. Então é um custo que se paga muito bem. Mas você perguntou da objeção, onde que as pessoas emperram? Quanto mais velha for a pessoa, mais a constatação de desequilíbrio tem a ver com escolhas mal feitas no passado. Sim. Eu tenho que convidar a pessoa a desfazer um estilo de vida. Desconstruir alguns erros. Então tem muita situação que a pessoa fala, pô, mas essa casa é um bem de família. Nessa casa eu herdei da minha avó, tem muita história nela, tal. Então tem uma resistência de sair de uma propriedade para ir para uma propriedade menor, por exemplo, que seja financeiramente perfeita, mas se perde supostamente a história familiar. Então o que a gente faz? Algumas hipóteses. Eu posso, por exemplo, convidar a família
para morar um tempo, uma moradia menor. A moradia maior será alugada para terceiros. Tem uma outra hipótese em que eu posso, por exemplo, manter a família na moradia original, mas tem muitas dívidas, eu vou hipotecar ou tomar um empréstimo com esse imóvel em garantia e vou fazer um acompanhamento muito próximo do dia a dia das finanças para não correr nenhum risco da família perder esse imóvel. Então, a gente faz uma substituição que não é o ideal, mas eu mantenho a família ali. Você assume uma dívida com um juro menor do que aquele que você vai... está devendo em média com juros de 3% ao mês. Tá. Pô, empréstimo com imóvel garantia vai dar lá 2% ao mês. Então, pelo menos em juros eu consegui um alívio. O mais comum é uma situação em que ou a família vende o imóvel, ou ela sai do imóvel temporariamente, não vai desejar ter um inquilino ali, mas, acaba pagando, sei lá, 1.000 por um aluguel para viver e recebe 2.000 do outro aluguel. Mas depois de um tempo a gente montou um plano para reformar essa casa, resgatar um pouco da história e depois de equilibrar as finanças a gente põe a família de volta ali. Mas a principal objeção é essa, geralmente o apego... E baixar o padrão, né? Eu tenho 2 carros em casa, você vai ter um só. Na verdade... Eu tenho um carrão, vai ter um carrinho. Não, tem um conceito importante de planejamento, Luciano, que é lembrar a pessoa que ela não precisa do carro, né? Ela precisa de transporte. Sim. Então, quando ela fala, não, mas o carro é importante porque eu tenho uma vida louca, eu pego o filho de manhã na escola, levo para natação, depois tem inglês, depois tem minha mãe que eu ajudo, levo para o hospital. Então, algumas soluções. Uma solução é você ter o carro. Outra solução é você pagar transporte por aplicativo, que para quem pica muito acaba ficando caro, né? Muito vai e vem e sai caro. Sim. Outra solução é você alugar o carro por mês, né? Você tem um carro que está sempre novinho ali, a cada 2 anos você troca, mas você não tem custo de IPVA, IPVA, seguro, enfim, manutenção. Tem a solução que às vezes você contratar um motorista, né? Que muita gente acha que, nossa, que luxo, mas você acaba ganhando tempo e trabalhando no carro. Quem é profissional liberal, por exemplo, advogado, né? Ganha um tempo, então você pode ter um motorista que te atenda parte do tempo. São várias soluções que a gente lista ali, a gente vai olhar sempre qual que é financeiramente melhor, que geralmente na adaptação tem um grau de desconforto, mas eu quero mostrar para a pessoa qual que é o ganho que ela tem com aquilo. Então a gente nunca vai falar, olha, sai do apartamento que custa 2.000 por mês e vai para o que custa 1.500. Vou falar, com uma redução de 500 no mês da moradia, você agora vai passar a viajar todos os anos, vai ter independência financeira sendo alcançada daqui a 25 anos, seu filho vai sim conseguir fazer um intercâmbio na escola, você vai sim conseguir garantir a verba de uma faculdade para ele. Então eu estou trazendo um benefício. E todos os meses, para quem paga o serviço de acompanhamento da Super Rico, que é meio que uma assinatura para manutenção do plano, eu estou confirmando se a pessoa está ou não no caminho certo, se ela perdeu, por exemplo, 0,5% do projeto. Ela perdeu 0,5% do projeto, mês que vem nós vamos cancelar aquele passeio de fim de semana, só um mês, para recuperar o fôlego e garantir. O que a gente faz com o planejamento, Luciano, é alertar a pessoa do risco que está por vir, o risco de não pagar o IPVA no começo do ano, o risco do seu filho não continuar na escola, quando a pessoa está errando em R$30. Não quando ela chegou no fim do ano e falou, está faltando 5.000. Né? Então, quando a situação quebrou, eu vou ter que propor uma mudança radical. Quando a pessoa excedeu, chegou no dia 15 do mês, você já está em 75% da verba de jantar fora, esse mês vai ser mais criativo. Chama a pizza em casa, porque o jantar fora já ficou caro no começo. A pessoa percebe que é na sutileza que ela vai administrar as finanças e não no corte radical, não é na mudança radical de comportamento. Isso acaba funcionando muito bem. Hoje a gente faz isso com acompanhamento do planejador, o Open Banking está evoluindo bastante, a gente está cada vez mais tendo acesso aos dados diretos dos bancos, a gente está muito perto de eu ter um aplicativo em que a pessoa faz o pagamento na padaria, lá de R$30, não só vem o push do cartão dizendo confirmado R$30 pagos, como vem o push do aplicativo dizendo, olha, hoje é dia 10 e você já atingiu os 40% da verba de padaria no mês, está gastando mais do que o normal, né? Segura, isso tudo configurável, a pessoa pode pedir alertas para quando perder o ritmo, ou sabendo que está numa época mais festiva, aceitar que a plataforma permita pagamentos maiores durante um certo período de alguns gastos para ajustar no período seguinte. Então, quanto mais dados eu tiver, mais facilidade eu vou ter de alertar sobre mudanças no trajeto e manter a pessoa no caminho. O que nós esperamos ao longo do tempo com a Super Rico, Luciano? Eu quero provar para os bancos que um cliente planejado, ele não merece pagar a mesma taxa de juros nos empréstimos de financiamento que uma pessoa não planejada.
eu consigo dizer com antecedência que ele está correndo o risco de errar, eu vou corrigir a rota. Então não é justo ele pagar a mesma taxa de financiamento que um cliente que não tem planejamento. Mesma coisa com carteira de investimentos, né? Se ele tem um investimento feito para projetos que vão se concretizar em 1, 2, 3, 5, 10 anos, esse meu cliente não corre o risco de pegar uma LCA que vence em 2026 e ano que vem pedir o resgate. Por quê? Porque ele sabe que é para um projeto específico em 2026. Você com essa tua história aí de essa educação financeira, você vai sacanear a dona Luísa, cara. Que está oferecendo para todo mundo aquele cartãozinho gostosinho. Não. Eu acho que pelo contrário. Sabe carnezinho gostosinho. Não, o que nós queremos, Luciano, não é o lucro das empresas e dos bancos. Nós queremos o custo. Eu quero que as pessoas tenham uma relação mais eficiente com todo o mercado. Porque se o meu cliente hoje pagar menos juros numa operação de financiamento, mas porque ele não vai dar inadimplência para o banco está lucrando a mesma coisa. O que ele tirou ali, a ineficiência. É como se eu tivesse um nível extra da Serasa, do SPC, na análise de crédito. Sim, você está focado em qualidade, não em quantidade. É qualidade então, o banco, se ele te cobra 10% ao ano, ele quer os 8% para ele e 2% é para cobrir o risco de caras iguais ao Luciano, que tem meia dúzia de caboclo ali que não cumpre o prometido, acaba dando calote no banco, e o Luciano que paga em dia vai ter que pegar uma parte dele também. Então o que a gente quer? A gente quer o custo do banco. Quando o meu cliente deixa de gastar com juros, ele tem mais dinheiro para gastar lá com o carnezinho da dona Luísa. Ele vai comprar mais. Eu estou fomentando. A gente tem um exemplo para seguir. Eu não estou inventando essa história do nada. Nós estamos seguindo uma história que já aconteceu nos Estados Unidos, que é quando você conseguiu eficiência no mercado financeiro, você trouxe maior qualidade para o consumo das pessoas. O americano, ele parece ser extremamente consumista, mas na verdade, toda vez que ele vai ao shopping, ele sai com uma sacolinha pequena. Porque tem a moda pré-verão, a moda verão, a moda pós-verão, a moda pré-outono, a moda outono, pós-outono. Ele compra uma pecinha da moda. O brasileiro passa 11 meses lascado, quebrado, pagando dívida. Quando vê o 13º, ele sai com 8 sacolas do shopping. E aí já se ferrou até o 13º do ano que vem. Isso é ruim para a família, isso é um desastre para o lojista. Imagina um lojista, é o cara que vive de ovo de Páscoa, cara, que ele só vende em abril e tem que passar 11 meses do ano com aquela loja aberta, né, fazendo promoçãozinha do chocolate, o brinde, o caramba, o lucro dele vem no único mês. Se as pessoas consumissem todos os meses um pouco melhor, ele teria um custo menor de espaço, teria mais eficiência, aproveitaria melhor aquele espaço dele. Então o que a gente quer é trazer eficiência para o mercado, com as famílias tendo um planejamento mais azeitado, mais eficiente. Perfeito. É bonito, é um projeto bonito, a gente tem muito orgulho disso, cara. Que legal, cara. E é recente, nasceu agora, né? Não, você lançou a Super Rico? Não, a Super Rico não é uma empresa tão recente, ela nasceu em 2000... A tua associação é que é recente. Ela nasceu em 2014, a convite de empresas americanas que desejavam ter no Brasil o que elas ofereciam para os funcionários nos Estados Unidos, que eram os planos de saúde financeira. A Super Rico, de 2014 até o ano passado, 2022, ela funcionou muito bem no B2B, vendendo planos de saúde para colaboradores de empresas, com uma avaliação NPS tão bom, em alguns casos até melhor do que o nosso modelo inspirador lá nos Estados Unidos. E aí, quando a gente viu que era um sucesso no atacado, pensaram, os sócios originais pensaram, vamos levar para o varejo, vamos levar a oportunidade para as pessoas físicas que não têm esse plano vindo da empresa contratar esse tipo de serviço. Aí eles me convidaram para entrar como sócio, porque eu, teoricamente, daria essa cara do varejo para Super Rico. E aí começou essa abordagem 1 a 1, né, nas redes sociais, nos eventos, e felizmente o projeto vem crescendo bastante. A gente começou o ano com 8 mil clientes, usuários da plataforma, estamos indo para 32 mil agora. Caramba! E a projeção é de chegar a 100 mil ainda antes do fim do ano que vem. Então é um crescimento bem interessante. Também viemos de 32 franqueados planejadores, estamos em 202 e mais de 1.500 em formação, um exército aí sendo preparado para atender um grande número. E eu, no momento que eu saí da parte gratuita do diagnóstico e acionar você para alguma coisa, eu estou lidando com gente, não é um robô. Não. Comigo. Aí nós temos a inteligência artificial robô no gratuito. Te ajuda nessa parte de, peraí, você está preenchendo orçamento, mas você já poderia estar aprendendo na trilha de conhecimento a melhorar esse aspecto aqui do gasto com automóvel. Né? O Luciano lá, dentro do que você ganha, você está entre os 2% mais gastadores com jantar fora de casa, está entre os 5% mais gastadores com o transporte. Então a inteligência artificial te ajuda a entender onde é que está o desequilíbrio nesse automático. E também te ajuda a direcionar
o seu perfil para o planejador adequado para te atender. Porque hoje eu tenho todo tipo de problema financeiro. As pessoas chegam com dívidas, com herança recebida, com uma carreira de futebol que está chegando ao fim, com uma carreira artística que está começando. Então, cada um tem um perfil bem diferente. Eu tenho planejadores com perfis diferentes também. Eu uso a inteligência artificial para criar um match. Meio que o Tinder do planejamento financeiro. O endividado com planejador adequado para endividamento. Perfeito. Vamos lá então, Super Rico com 2 R's, né? superrico.com.br, @superrico, @superricobr nas redes sociais, no Instagram. No meu perfil, Gustavo Cerbasi também, lá no link da bio tem toda a árvore para você chegar lá, entender como é que funciona para famílias, como é que funciona para empresas. Estamos captando planejadores financeiros. Se alguém gosta do planejamento financeiro, o modelo é de franquia. Por que franquia? É o jeito que nós encontramos o planejador ser melhor remunerado. Nós somos muito ambiciosos nessa frente de planejadores, tá? A gente olha um mercado de assessores de investimento em que as pessoas que buscaram certificação para atuar como assessores estão extremamente infelizes, com uma renda média de mercado aí entre 3 e 5 mil reais. Nós esperamos pagar pelo menos 3 ou 4 vezes mais por mês para os planejadores. Temos um plano de negócio para isso. 3 ou 4 vezes? 3 ou 4 vezes. Nossa meta é entre 12 e 15 mil reais de remuneração para os planejadores medianos. Porque eu já tenho planejador meu faturando aí acima dos 30 mil reais por mês, simplesmente seguindo a cartilha. Porque ele trabalha integralmente com isso, porque ele está bem organizado, tinha um conhecimento prévio que ajudou a formar a carteira de clientes mais rapidamente, mas nós temos todo o modelo de negócio, nós damos o cliente para o planejador, ele não vai atrás de cliente. As pessoas entram na plataforma, nós direcionamos para os planejadores e tem um plano de carreira bem interessante. Mais de 70% dos nossos planejadores estão em transição de carreira. A gente não exige que a pessoa abandone um trabalho para começar o de planejador. Vem aprender, vem experimentar, vai se envolvendo e quando sentir que pegou segurança, você abandona o trabalho anterior. Então, não estamos chamando ninguém para fogueira nem para pular do precipício. É um trabalho consistente que também para o planejador vai ter um suporte muito grande para a carreira. Por isso que tem muito valor agregado. E o nome do livro mais recente, então, é? A Riqueza da Vida Simples. O livro mais elogiado pelos meus leitores, o 16º livro. Acho que eu vim com esse amadurecimento que você falou. Aprendeu a escrever. Depois de 16 a gente aprendeu a fazer, né? Eu sempre fui bom de redação, cara. Isso me colocou em 2 faculdades, mas acho que a comunicação com o público, o fato de ter participado de um programa de TV em que minha audiência tinha uma renda muito baixa, me conduziu a criar uma obra que servisse tanto para quem ganha R$1.000 por mês quanto para quem ganha 1 milhão. É uma obra muito inteligente, que dá uma perspectiva de vida, de trabalho, de equilíbrio, de planejamento muito interessante, independentemente do quanto a pessoa ganha. Eu tenho muito orgulho, foi o livro mais baixado na pandemia, 125 mil downloads durante a pandemia, que foi um número impressionante, e já é o meu 4º livro mais vendido. Então recomendo a leitura, tenho muito orgulho dessa obra. Legal, cara, é sempre bom te receber aqui, viu? Pô, obrigado. Você tem um aspecto social no teu trabalho aí, que é o valor que ninguém olha, né? Um lance social que se você conseguir botar num mundo uma sequência aí de pessoas que tem um mínimo de entender como é que funciona, você muda a sociedade, cara. Você acaba mudando a sociedade. Eu tenho muito orgulho da essência do meu trabalho, que é ser professor. E eu tenho muita gratidão ao tamanho da sala de aula que eu tenho hoje, que eu consegui pelas redes sociais, pelos amigos como você, pelos contatos, pela imprensa, fazer com que minha sala de aula fosse muito grande, e o que eu faço simplesmente é ensinar o caminho. Eu não gosto, Luciano, de enrolação. Eu acho que é uma estupidez se me derem 5 minutos e nesses 5 minutos eu prometer que no final da minha fala vou fazer um sorteio, eu vou te dar alguma dica. Não, 5 minutos são muito preciosos, eu tenho que dar no mínimo 5 lições importantes nesse tempo. Para mim é uma honra estar aqui com você e poder compartilhar esse pouquinho de conhecimento e talvez inspirar mais pessoas a entrarem no mundo do planejamento financeiro. Grande. Um abração. Obrigado. Cara. Um abraço. Valeu. Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.